Você já se perguntou por que existem tantas interpretações diferentes da Bíblia, mesmo entre cristãos que creem no mesmo Deus, no mesmo Jesus e usam a mesma palavra? Talvez você mesmo já tenha lido um versículo e pensado: será que é isso mesmo que está dizendo? A verdade é que interpretar a Bíblia corretamente não é tão simples como parece. E hoje você vai entender o porquê e o que fazer para não cair em erro. 1. Por que precisamos interpretar a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É através dela que conhecemos o plano da salvação, o caráter de Deus e o propósito para a nossa vida. Mas mesmo sendo um livro divino, ela foi escrita por pessoas reais em épocas antigas, com linguagens e culturas diferentes da nossa. E aí surgem os desafios. 2. Os 4 grandes desafios para entender a Bíblia hoje. Distanciamento do tempo. A Bíblia começou a ser escrita há mais de 3.000 anos. Ela não é como um jornal de hoje. Muita coisa mudou desde então. Costumes, sociedades, modos de pensar. Distanciamento cultural. Ela foi escrita em culturas como a judaica antiga, a grega e o contexto romano. Você já tentou entender um costume do Antigo Testamento e achou estranho? É por causa desse choque cultural. Distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, línguas que quase ninguém fala hoje, e traduções, por melhores que sejam, nem sempre captam 100% do significado original. Distanciamento autoral. Você não pode mandar uma mensagem para Paulo e perguntar: o que você quis dizer com isso? Os autores já morreram. Por isso precisamos estudar bem o contexto e o conteúdo para entender. 3. O efeito do pecado na nossa mente. A Bíblia diz que o pecado não afeta só a moral, mas também o nosso entendimento. 1 Coríntios 2:14. Por isso, antes de abrir a Bíblia, ore e peça: Senhor, ilumina meu coração. Me ajuda a entender a Tua palavra. 4. A Bíblia exige estudo. Entender a Bíblia leva tempo e esforço. Tem que estudar, comparar traduções, buscar comentários confiáveis, conhecer o contexto histórico e sempre se manter firme nas Escrituras, mas vale a pena. Em 2 Timóteo 2:15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 5. Verdades essenciais versus dúvidas secundárias. Sim, há coisas difíceis de entender, mas a Bíblia é clara no que é essencial para a salvação. Você precisa entender que Jesus morreu por você, Ele ressuscitou. Só Ele salva. E que Ele voltará. Isso é o que define o seu destino eterno. Outras questões como escatologia, tipos de batismo ou milênio são importantes, mas não essenciais à salvação. 6. O centro da Bíblia é Jesus. Tudo nas Escrituras aponta para Ele. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia revela o plano de Deus em Cristo, as promessas a Abraão, as profecias dos profetas. Os tipos e figuras no Antigo Testamento, tudo converge em Jesus. Se você lê a Bíblia sem enxergar Jesus no centro, vai perder a mensagem principal. Por isso, ao ler a Bíblia, procure Jesus em cada história e você o encontrará. 7. E quantas traduções, qual é a melhor? Muita gente pergunta: qual é a tradução mais fiel? A resposta é: a melhor tradução é aquela que transmite o sentido original da Bíblia de forma clara para o leitor moderno. Nem sempre a tradução literal é a melhor. O ideal é encontrar um equilíbrio, como nas versões NVI, ARA ou NVT. Evite versões muito soltas que interpretam demais por você. 8. Saiba o gênero de cada texto. A Bíblia tem poesia, história, profecia, cartas, parábolas. Se você não souber o que está lendo, pode interpretar errado. Por exemplo, em João 10:9, quando Jesus diz "eu sou a porta", ele não está falando literalmente. É uma metáfora. Mas quando diz "eu sou o caminho, a verdade e a vida", isso é literal e absoluto. 9. Regra de ouro. Contexto é tudo. Jamais leia um versículo isolado. Sempre pergunte: quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? E em qual situação? Porque um texto fora de contexto pode virar pretexto para a heresia. Além disso, a própria Bíblia se interpreta, por isso, use outras passagens para entender uma mais difícil. 10. Em resumo, como entender a Bíblia corretamente. Antes de ler a Bíblia, ore. Seja humilde. Estude com dedicação. Compare traduções. Foque em Jesus como centro. Respeite o contexto. Use bons recursos como comentários, dicionários e mapas bíblicos. E lembre-se, a Bíblia é viva e fala com você. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários qual versículo você mais tem dificuldade de entender. E que Deus te abençoe.